dia. Estou muito feliz em a gente poder ter aula presencial de novo. Já estava cansado do EAD. E antes de a gente entrar nos assuntos da nossa aula, deixa eu perguntar. Tudo bom com vocês? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem, professora. Eu tô muito feliz de ter a minha aula preferida presencialmente, depois de tanto tempo na quarentena. Não aguentava mais, professor, não aguentava mais. Obrigado, Rebeca. Eu acho, mas ok. Dando início ao assunto da nossa aula, eu espero que todos os senhores tenham lido o texto que eu disponibilizei no Blackboard, porque assim como está previsto no plano de ensino, hoje nós teremos uma sala de aula invertida. E para deixar as coisas um pouco mais emocionantes, já que a gente estava num período muito monótono, eu vou sortear os alunos para apresentar esse trecho do texto. Então, vamos lá para os nomes. Então vai ser o Vinícius Carvalho, o Tiago Lisboa, a Rebeca Liz e a Vitória Garcia. Isso, serão esses 4 alunos. Estão todos presentes na minha aula hoje? Sim, professor, a gente está todo mundo presente. Ok, obrigado, Vinícius. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês se organizarem e aí vocês já têm a palavra. É só começar a apresentação. Do texto. Iniciando a apresentação, Paulo César Busato ele trata principalmente sobre as questões referentes à pena. Nas próprias palavras do autor, a pena deve ser o instrumento de realização do controle social do intolerável. Essa frase consegue explicar muito bem essa parte inicial do texto. E por quê? Porque o Estado, a partir do controle social, ele determina o que é e o que não é tolerável. E assim, há a criação, dos delitos. O que é intolerável se torna um delito. Trazendo um pouco aqui para vocês o que é o controle social. O controle social ele é definido como a reunião de mecanismos e sanções sociais embutidas no propósito de submeter os componentes do grupo social e as regras estabelecidas para a comunidade. Então é exatamente isso que eu havia tratado antes. O autor até ressalta no texto, afirmando com as seguintes palavras: não se condena um fato porque ele seja um delito, mas sim o fato é um delito porque ele é condenável. O delito não é um delito por si só porque ele existe, mas sim porque um Estado e um controle social, uma sociedade conjunta, estabeleceu que aquilo é condenável. Isso é uma tarefa clara do direito penal, Esse controle social do intolerável é uma tarefa essencial assinada já pelo direito penal. E como que ela ocorre? Ela ocorre a partir da seleção seletiva desses bens jurídicos. O controle social se dirige somente àquilo que é absolutamente intolerável socialmente. Então, o direito penal ele trata exclusivamente sobre essas questões. Então, professor, dando continuidade ao que o Vinícius explicou sobre o controle social, eu vou aprofundar um pouco mais sobre esse tema. O controle social do intolerável é a tarefa assinalada ao direito penal e também a única opção discursiva capaz de justificar a existência da pena. O objetivo é funcionalizar a pena em torno das bases de um direito penal liberal. Esta base é a proteção seletiva de bens jurídicos, e essa seletividade é restrita ao essencial na vida em comunidade. Dessa forma, levando ao direito penal a exercer um controle social. Assim, pode-se afirmar que o direito penal só poderia atuar em situações de controle social do intolerável, ou seja, a pena ela deve ser um instrumento de realização de controle social do intolerável. No livro, o autor afirma que se deve conhecer antes de tudo quem pune. A identificação dessas pessoas pode fazer identificar quais são seus reais motivos para realizar tal fato. O Estado é o agente do direito penal, o que leva a efeito a pena, ainda que se trate de uma ação de iniciativa privada. A atuação daquele que comete um delito é apontada pelo Estado como intolerável para que assim haja uma boa conduta social, ou seja, que não se perca o controle social. Permitir a conduta criminosa significa ceder passo a essa forma de manifestação com a consequência perda de controle. Permitir à vítima também uma reação pessoal ao delito significa também a perda desse controle. No livro, o autor faz uma reflexão. Por que se pune? Se pune para manter o controle social, que é a tarefa primordial do Estado. Por meio da proteção seletiva dos bens jurídicos, a finalidade da pena não é mais nada do que manter o controle social do incabível.
do que é tido como intolerável dentro da sociedade. O sentido de castigo da retribuição, a ideia de cura expressa na ressocialização e a ameaça coercitiva são impressões provocadas pelo reflexo da atuação no sentido de conservar o controle social. Além disso, no livro, Busato afirma que o controle social através da pena só é admissível quando representa uma intervenção de último ratio, uma intervenção em situações já inadmissíveis, sob pena da própria desestruturação da sociedade. Portanto, o controle social da natureza penal só se justifica na medida em que essa intervenção reflita verdadeiramente o sentido do intolerável. Professor, isso que ele falou sobre o controle social é um termo que se adequa muito com a teoria agnóstica, só que com um caráter um pouco diferente. Isso porque a gente já permite uma rápida absorção discursiva pelas agências de controle judicial, sem que tenha perda de garantias. E uma forma bem legal da gente ver isso é a gente começar analisando e estudando a rejeição dos fundamentos tradicionais oferecidos para as penas. Eu anotei aqui, professor, eu não falo alemão, mas é um trecho que o Klaus Ganter fala no texto dele. Ele afirma que a maioria das doutrinas que defendem a pena publicamente, raramente elas têm uma visão mais global. Normalmente é uma análise mais supérflua. Isso porque o questionamento sempre foi feito de uma maneira errada. A gente sempre começa, quando a gente fala sobre pena, a gente começa estudando quais são os fins da pena. E essa questão de diversas interpretações do que pode ser fins que mudou o foco da questão, entendeu? Porque isso acabou virando pro lado do que a pena provoca em sua aplicação. E, de certa forma, com aquela ideia dos iluministas de que pena é sinônimo de castigo, é sinônimo de punição e é sinônimo de algo ruim. Só que para a época fazia sentido, porque não era um assunto que era aprofundado. Foi assim por muito tempo, até que a lógica humana começou a ser introduzida pelas concepções científico-humanistas, que mostraram pra gente que o Estado não quer punir. Não é o que o Estado gosta de fazer. Mas o Estado quer que tenham menos delitos, o Estado quer que tenham menos crimes. Então, tentou justificar a pena pela ideia de que ela é uma ameaça que o Estado utiliza para não termos crimes. E isso não está, de certa forma, errado. Só que ninguém buscou explicar o motivo pelo qual a gente deve punir, né? Ninguém conseguiu explicar, na verdade, nem mesmo aquelas teorias da União foram capazes de abordar o porquê da pena desde um ponto de vista totalizador, né? E francamente, professor, a teoria sempre lida com os efeitos da punição, não importa qual seja o propósito. E o fundamento da pena deve residir em um propósito, não em uma função, não em um efeito, não em uma missão. Entendeu? E é preciso admitir que mesmo no discurso crítico, o que aparece é a análise dos efeitos prejudiciais da penalidade, né? E não o objetivo principal dela. E por isso que muitas vezes essas penalidades são vistas com maus olhos pela nossa sociedade. E é por isso, professor, que para a gente entender verdadeiramente a razão da punição, a gente precisa entender como funciona a cabeça de quem puniu e como funciona a cabeça de quem cometeu a infração. Professor, eu também tenho algumas considerações a respeito do que a Rebeca acabou de falar. Então, diante do que já foi exposto, a doutrina reconhece como fundamento do direito penal que a proteção seletiva de bens jurídicos é uma forma de controle social das situações intoleráveis. E tendo isso em mente, para o professor Paulo César Busato, a missão do direito penal deve imprescindivelmente coincidir com a missão da pena, porque, sem regra, as normas penais se estabelecem por meio de preceitos e sanções e o conteúdo desses preceitos é que determina qual será o sistema de imputação aplicado, até por uma questão de coerência interna da própria norma, o professor Busato assevera que deve haver coincidência entre os fundamentos da pena e do direito penal. Então, ele também afirma que, à luz desse cenário, diante do Estado social e democrático do direito, deve-se compreender que a intervenção penal deve ser mínima, ocorrendo de modo a deixar claro que a pena se encontra justificada na atividade de controle exercida pelo Estado. Com isso em mente, a intervenção mínima tem como um dos requisitos indispensáveis do bem jurídico, que é tido como referência para as consequências jurídicas do delito. E na visão do docente,
Devem ser reprimidas, portanto, todas as concepções de direito que dispensam o bem jurídico como referência, porque elas não possuem uma justificativa plausível, adequada para a realização da pena. E também nesse sentido, para o autor Juarez Cirino dos Santos, a política de controle social instituída pelo direito penal e implementada pelo sistema de justiça criminal entende a pena como o mais rigoroso instrumento de reação oficial contra violações de ordem política, econômica e social. Ou seja, essa política de controle social visa, portanto, garantir a existência e a continuidade da sociedade, evitando sua autodestruição. Por isso, essa política de controle social abrange não só o conjunto do ordenamento jurídico e político do Estado, mas também a família, a escola, os meios de comunicação, enfim, todas essas organizações, esses aparatos que constituem e reproduzem uma formação econômico-social histórica. E, para finalizar, nós também trouxemos que, para o autor César Roberto Bittencourt, antes de se recorrer ao direito penal, devem se esgotar todos os meios extrapenais de controle social, porque o direito penal tem um caráter fragmentário e de última ratio, protegendo, portanto, somente aqueles bens jurídicos que são os mais relevantes para a sociedade. Por isso, na visão do professor Bittencourt, entende-se que o direito penal é a única instância de controle social formalizado que pode atuar por meios coercitivos formais, ou seja, pela imposição da pena. Então é isso. Acho que ninguém tem mais nada a complementar. Obrigada. Muito obrigado, senhores. Ótima apresentação, mas eu ainda tenho um complemento para dar. O autor ainda fala no final da relação do que vocês trouxeram com a prisão processual. Ele deixa claro que o fato da prisão ser estigmatizada como um instrumento de garantia de execução de penas mais gravosas não é de hoje em dia, tanto que já se fazia presente ao decorrer da história em situações como pena de morte, desterro e as mutilações. E assim como todas as outras coisas da vida, a pena também sofreu uma evolução. E atualmente fica nítido que a pena principal não se traduz mais em mutilação ou pena de morte, mas sim na própria prisão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ela tornou-se a pena mais intensa que permeia. E, segundo o autor, essa situação afeta a concepção de prisão processual. Antes de abordar essa reflexão, eu quero trazer o conceito de prisão processual. E a prisão processual é uma prisão provisória, realizada em caráter excepcional e que, por conta disso, tem sua aplicação admitida somente se houverem requisitos rigorosamente comprovados. E, no final das contas, se a gente for considerar tanto o que o autor quer passar quanto esse conceito, tudo que ele traz faz sentido, porque não há nexo algum em querer instaurar uma garantia cautelar mais intensa do que a própria pretensão de mérito deduzida em uma ação penal. E, por conta disso, inclusive, o autor coloca que a prisão vem sofrendo um esvaziamento, uma vez que, em muitos casos, se procura a substituição desta pena de prisão por penas menos intensas, que seriam, por exemplo, as penas restritivas de direito ou as penas de multa. A partir dessa reflexão, o autor elabora duas conclusões. A primeira permeia no fato de que, existindo uma coincidência fática, ou seja, uma coincidência relacionada à forma de realização da custódia no curso do processo e a prisão propriamente dita, também deve-se haver uma coincidência de fundamentos. O que isso significa? Significa que a prisão cautelar só se justificaria se amparada pelos mesmos fundamentos que são utilizados para justificar a pena de prisão derivada da afirmação de culpabilidade. E o contrário disso resultaria em uma contradição nítida, pois haveria uma prisão cautelar que não se prestaria a garantir o provimento principal, mas, na verdade, estaria sustentando-se em um fim em si mesma, ou seja, seria uma prisão cautelar autossuficiente. E a segunda conclusão que o autor tira é de que a prisão processual somente se justifica quando há a perspectiva de que, afirmada a culpabilidade, será realizada uma pena de prisão como um instrumento necessário de controle. Pois bem, para explicar e exemplificar um pouco essa segunda conclusão, eu vou trazer um trecho do próprio texto. Eu vou ditar, os senhores anotem porque vai cair na prova, ok? Mesmo vislumbradas circunstâncias que indiquem a possibilidade de ocorrência de fatos que reclamarão a intervenção penal no controle social,
Se o processo em que figura tal circunstância não puder levar potencialmente à pena de prisão, não é possível a aplicação da prisão processual. Pois bem, se for trazer isso para uma frase, resumidamente, a cautelar jamais poderá ter um viés de importância que supere, que seja maior que a pretensão de mérito. Pois bem, isso era o que eu tinha planejado para a aula de hoje e com isso encerramos nosso conteúdo.